o Flamengo errou em todos os técnicos depois que o Jorge Jesus saiu do clube nas contratações. E eu discordo plenamente. Falei eu também. 99% dos clubes brasileiros ela é feita por amadores que são torcedores, que gostam, que amam, mas que no dia a dia não trabalham como deveriam. Né? Com tudo que acontece no Flamengo, mês após mês, ano após ano, só se fale sempre na troca de técnico. É uma loucura. E eu sei que tem um monte de torcedor do Flamengo louco para que o Sampaoli seja mandado embora e tal, mas é uma insanidade a gente ver o que acontece no Flamengo o tempo todo, há tanto tempo, porque já estamos falando de anos, e sempre o culpado, o responsável, o incompetente, o cara que é mais malhado nas redes sociais, seja o treinador. Se ele demitir o Sampaoli, o Flamengo vai ter um terceiro treinador nessa temporada, se isso acontecer. Com o maior orçamento destinado ao futebol no Brasil, 3 treinadores no ano, de quem é a responsabilidade? Porque não pode ser do acaso. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei aqui um corte do Linha de Passe falando do Flamengo, falando do São Paulo, falando da final da Copa do Brasil e temos essa pergunta na tela, galera. O Flamengo deveria demitir Sampaoli, sim ou não? Comente aqui, deixe o seu comentário. 54% sim, 46% não. Tem um pessoal aí que tá resistindo ainda, hein? Veja bem, a maior parte da diretoria do Flamengo é a favor da saída do Sampaoli. Somente o Landim está ali segurando ele firme e forte, né? Só que se perder para o Botafogo, ele cai, hein? Cai domingo ou segunda-feira, tá bom? Vamos lá pro vídeo então. Temos aqui o Paulo Calçade, o Paulo Andrade, o Birner e também o Jean Oddi falando sobre a final da Copa do Brasil, sobre a situação do Sampaoli. Galera, o vídeo tá bom, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Esportiva do Flamengo, a ótima administração financeira, mas a má administração desportiva. É legal a gente trazer um pouquinho desse ambiente do Flamengo, do que está acontecendo. Hoje, né, a apuração até do Pedro Ivo Almeida, parte da diretoria, boa parte da diretoria, queria a demissão já do Jorge Sampaoli. O Flamengo está classificado, está na final da Copa do Brasil. Quem bancou foi o presidente, Rodolfo Landim, que disse, é óbvio que será o Sampaoli o técnico do Flamengo nas finais da Copa do Brasil. Mas tem o Botafogo, né, que é um clássico estadual pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, e com toda certeza, pelo que vem fazendo o Botafogo, esse jogo vai pesar mais ainda para o Flamengo. E é certo que a eliminação na Libertadores, que a gente está conversando aqui, fez toda a diferença para a coisa desandar, como tem desandado no Flamengo ultimamente, né? Eu concordo e, assim, eu acho a situação do Flamengo o Flamengo é uma loucura, né? Eu estava depois do jogo do final de semana, do 0-0, eu estava no Sport Center e a gente começou a fazer uma reflexão, estava com o Pascoal, com o Zé Elias, e o Pascoal disse que acha que o Flamengo errou em todos os técnicos depois que o Jorge Jesus saiu do clube nas contratações. E eu discordo plenamente. Falei eu também. Então, quando a gente não vê esse elenco... Porque tem uma declaração do Sampaoli, se não me engano, semana passada, me chamou muita atenção. Ele falou assim, eu ainda estou me adaptando ao elenco do Flamengo. Normalmente, as equipes se adaptavam a mim. E aí eu olho o elenco do Flamengo e eu consigo entender o Sampaoli. Acho que chegou um momento que o Flamengo precisa tomar decisões. E as decisões precisam ser um pouco mais bruscas. Se o Flamengo quiser aumentar, o Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil com o Sampaoli. O Flamengo até pode jogar bem melhor do que vem jogando. Eu não acredito que o Flamengo vai ser algo perto do que ele pode ser nessa temporada. Mas ele pode jogar melhor que o São Paulo, ele pode ganhar a Copa do Brasil. Ele tem quantidade de jogadores bem melhores que o São Paulo e eu não duvido desses caras. Mas depois de todos esses jogos ruins, de mata-mata e do que o time tem sido, da falta de evolução, eu, no lugar da diretoria do Flamengo, pensando em ganhar a Copa do Brasil, eu olharia com muito carinho para a demissão do Sampaoli. Tá? Agora, com muito carinho, porque eu não acho que vai piorar. Só que eu faria um movimento da seguinte forma. Eu chegaria nos jogadores, dentro das possibilidades técnicas que eu tenho para contratar, e falaria, quem vocês querem de técnico? Desse jeito.
Bom, A administração aí você largou, volta então. a ser Largou feita de vez a administração dentro do campo para Sim, fora. sim. E chegava no final do ano, mudaria metade do elenco. Inclusive esses que escolheram. Inclusive esses que escolheram. Boa parte dos que escolheram. Os que levantaram a mão. É isso. E mudaria a direção de futebol também. Porque como o clube tem muito dinheiro, ele tem uma capacidade enorme de se reinventar. Isso também pode gerar, quando a gente fala fora de campo, algo muito positivo para o clube. Porque não é A possível... diretoria de futebol continua para você. Não, mudaria. Porque assim... Mudaria. Não dá. Aí não é brincadeira de mau gosto. Vice-presidência de futebol parece É brincadeira de mau gosto. Porque não é possível que o clube... toda vez caia sempre na mesma discussão, no mesmo... O melhor... Olha, o Flamengo jogou, se a gente for pensar bem, depois da saída do Jorge Jesus, jogou bem. Os primeiros jogos do Renato, algumas partidas ali, alguns jogos com o Rogério, quando ganhou o campeonato, perdendo o último jogo para o São Paulo, que é pior que o Flamengo, né? E jogou bem com o Dorival, quando coletivamente era pior do que alguns dos seus adversários, porque o Dorival era obrigado, sabendo que o time coletivamente era pior, a abrir mão de questões táticas essenciais para poder se adaptar ao elenco. E o que o Dorival teve foi essa adaptação. O Dorival Até quando o técnico do Flamengo tem que passar por isso? O Dorival fez isso que você acabou de pedir aí. É isso. Assim, deixou... Primeiros jogos colocou ali quem tinha que colocar e depois São fez Paulo, o São Paulo conseguiu esclarecer bem o que aconteceu no Flamengo. É isso. São Paulo Futebol Clube. É isso, Por concordo. quê? Porque o Dorival do São Paulo, antes de Lucas e Rames Rodrigues, o Rames ainda está longe, mas o Lucas já mostrou que com ele em campo é outro clube, é outro time. Mas antes do Lucas, o São Paulo era só coletivo, que era todos. O Caleri. O Caleri também era um ser do coletivo de São Paulo. Então era o trabalho coletivo do Dorival que saltava aos olhos no São Paulo e o trabalho pouco coletivo do Dorival no Flamengo, só tentando tirar o máximo de cada um. Se cada um jogar 80%, vai disputar vários títulos e ganhou 2. Então, o que fez a troca foi que ele não tirou taticamente mais do time. Então o time se viu num jogo difícil contra o Corinthians, final da Copa do Brasil e final da Copa Libertadores. Mas o problema persiste. Então parecia que o São Paulo seria esse vai tirar. E até o São Paulo está sucumbindo a essa administração que é do campo. Então, e é incrível, porque o Flamengo do Jorge Jesus já mudou bastante. Muito. Muito. E continua sendo administrado de dentro para fora. E a gestão do futebol, como em todo o clube brasileiro, 99% dos clubes brasileiros, ela é feita por amadores, que são torcedores, que gostam, que amam, mas que no dia a dia não trabalham como deveriam. Isso é nítido. E às vezes, quando você tem muita grana e você é tão gigante, você bota um pezinho na arrogância. Eu só faço uma ressalva porque assim, isso destrói. São torcedores que amam, tal, muitas vezes nem amam tanto. Muitas vezes vem no clube uma possibilidade de com aquele cargo, com aquela visibilidade, alcançar outros objetivos, dividendos políticos e tudo mais. Então, eu só faço essa ressalva em relação a muitos dirigentes na história do futebol brasileiro, porque é assim que acontece. Quer dizer, as pessoas olham para o cargo que te dá poder, que te dá visibilidade, olhando para outros objetivos, para outras possibilidades que você pode ter. Não estou falando de ninguém especificamente nesse caso, mas é algo que acontece bastante. Rotineiro. E é contraditório, né? Muitas vezes a gente começar o programa falando que o dinheiro faz toda a diferença do mundo e estar semana após semana, ano após ano, acho que mais criticando o Flamengo, né? A gestão do Flamengo, do que elogiando. É uma loucura, mas o Flamengo é a prova viva do quanto o dinheiro faz a diferença. Porque graças à sua boa administração financeira, é que ele ganha muito. O Flamengo é um super campeão, ano após ano. O Flamengo não para de vencer títulos. O Flamengo é campeão todo ano, ganhou 2 títulos no ano passado, pode ganhar mais um logo mais. Então, assim, é um Flamengo que ganha muito e é a prova daquilo que a gente falava. Se os brasileiros chegam longe na Libertadores, é porque eles têm justamente essa característica que o Flamengo tem no cenário nacional, no cenário continental, que é ter tanto a mais do que os outros em relação a elenco, a qualidade técnica, que aí você consegue se garantir, você consegue ter os resultados esportivos. Agora, imaginem esse Flamengo com uma gestão esportiva exemplar, né? Com uma...
cara, ia ser muito difícil para qualquer time no Brasil rivalizar com o Flamengo, para qualquer time na América do Sul rivalizar com o Flamengo. Então, o Flamengo é um ótimo exemplo disso, do que acontece com o Brasil versus Libertadores. É muito mais pelo dinheiro que nós temos a mais em relação aos nossos vizinhos do que pela competência profissional e desportiva, embora, evidentemente, você tenha exemplos de boa gestão esportiva no Brasil, que é o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Palmeiras. Acho que são times que têm gerido bem os seus departamentos de futebol e, por isso, têm conseguido os resultados. Cada um no patamar ali daquilo que tem também como dinheiro, mas são bons exemplos de gestão esportiva. Eu fico pensando aqui, porque essa questão dos jogadores do Flamengo, para que as pessoas entendam, eu duvido que os jogadores sentem, conversem e falem, nós vamos fazer isso, vamos tirar tal. Não, ela está incrustada, ela está implícita, ela pertence a esse ambiente atual flamenguista, essa força enorme dos jogadores. Né? Depois do fracasso do Vitor Pereira, quando o São Paulo é contratado, eu até comentei aqui, eu falei, não, agora o treinador vai ter plenos poderes. Porque o time está tão mal, né, depois de perder tudo o que perdeu, não jogar o que não jogou, que o treinador vai chegar ali grande, ele vai poder fazer o que quiser. O Sampaoli chegou acuado. Quando a gente olha as entrevistas do Sampaoli, quem conhece ele historicamente, o tom das entrevistas, vai falar, mas é o Sampaoli, isso foi igual com o Vitor Pereira. Ele era visto como arrogante e chegou... Perfeito. Chega todo mundo encolhido ali, o Perfeito. técnico. Perfeito. Porque aqueles jogadores, Foi e aí é nítido. mérito dos jogadores, tá? Porque é um time multicampeão de tudo, é um time histórico, é um time enorme, os jogadores são enormes. O perfil de jogadores deixa o treinador intimidado, isso está no ambiente. Isso aí, eu diria, se fosse um vinho, o Flamengo, a gente diria que tem toques de PSG. Ah, total. Porque Notas de PSG. Mano, PSG, os caras não ganharam a Liga dos Campeões, aqui os caras não ganharam a Libertadores. Não, é isso, tudo, mas dentro aqui é uma conquista, lá é grife. Mas aí, desculpa, é muito mais pelos concorrentes. Olha o nível da concorrência, Exato. né? E aqui não existe concorrência nesse nível. Você tem os brasileiros e 2 argentinos. Ultimamente, só um argentino, né? O Boca, ultimamente, mas é tem o incrível Racing, que, assim, né, pra com passar, tudo que acontece no Flamengo, mês notas de após mês, PSG. ano após ano, só se fale sempre na troca de técnico. É uma isso. loucura. E eu sei que tem um monte de torcedor do Flamengo louco para que o São Paulo seja mandado embora e tal, mas é uma insanidade a gente ver o que acontece no Flamengo o tempo todo, há tanto tempo, porque já estamos falando de anos, e sempre o culpado, o responsável, o incompetente, o cara que é mais malhado nas redes sociais, Tá seja bom. o treinador. Se ele demitir o São muito Paulo, o maluco. Flamengo vai ter um 3º treinador nessa temporada, se isso acontecer. Com o maior orçamento destinado ao futebol no Brasil, 3 treinadores no ano, de quem é a responsabilidade? Porque não pode ser do acaso. Acaso, falta de sorte, isso não existe. De quem é a responsabilidade? Os responsáveis vão falar, é minha. Porque isso não vai acontecer. São 3 treinadores, não dá. Se começa com Vitor Pereira, vem Sampaoli. Caro renomado, porque, caro renomado. Pô, esse Vitor Pereira é bom, hein? Tava lá no qualquer Corinthians, técnico. deu trabalho no passado, Vitor Pereira. Pô, o Sampaoli era um dos nomes. Quando o Flamengo contratou o Abel Braga, antes do Jorge Jesus, era Sampaoli ou Abel Braga. O Sampaoli estava lá na mesa, estava ali na pauta. E aí a preferência foi pelo Abel, que é um treinador que já mais afeito ao cenário do futebol brasileiro. Mas esse é um nome que está lá há muito tempo. E o São Paulo, ele tem uma capacidade, ele é muito capaz, mas ele é muito difícil. E você põe um treinador muito difícil no relacionamento, num grupo desse aqui, descrito pelo Birner, se a chance de dar certo, você tem que pagar para ver. A Copa do Brasil, com ou sem Sampaoli, salva o ano do Flamengo? Assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque talvez o Flamengo seja um caso à parte. Sim. Né? Talvez a resposta seja outra se eu perguntar: a Copa Sul-Americana salva o ano do Corinthians, se o Corinthians for campeão da Copa Sul-Americana? Né? Porque assim, as Copas, elas têm se tornado mais valiosas. Né? A gente nota, inclusive, a mudança de postura ao longo das competições. O Corinthians é a prova disso. Né? Foi indo até que São Paulo, diria ano outro. passado, São Paulo ano passado, perfeitamente, foi vice-campeão. Começou com o time reserva, ali não dando tanta bola, mas percebeu que estava mais acessível do que a luta por algo maior no Campeonato Brasileiro, o título nem pensar. E elas vão ficando valiosas. Mesmo assim, para o Flamengo, a Copa do Brasil não é suficiente. Eu acho que
se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vamos supor que o Flamengo dê 2 vareios no São Paulo e faça jogos que não fez até agora na temporada e ganha a Copa do Brasil, quando você olhar para trás, você vai falar, o ano é um fracasso. O ano é um fracasso. Ao contrário do São Paulo. São Paulo, com todos os seus problemas de gestão, esse tipo de coisa, que vendeu há pouco tempo, que... Isso, a Copa do Campeonato Brasil estadual, salvou. era mundial, não sei o quê. Não, tira o São Paulo de uma longa fila de jejum de títulos grandes e dá ao São Paulo um título que o São Paulo não tem. Porque tudo se resume a contexto. Tudo se resume a contexto. Então, hoje, historicamente, eu não vou dizer que o Flamengo é maior que o São Paulo, nem que o São Paulo é maior que o Flamengo. Você olha a história dos clubes, os jogadores que passaram, os títulos vencidos, os mundiais de São Paulo. Você não fala isso. Hoje, as possibilidades do Flamengo no início de temporada são infinitamente, como são os seus investimentos, maiores que as do São Paulo. Então, para o Flamengo, ganhar só a Copa do Brasil e o pior, jogando mal as outras competições. O Flamengo pode ser eliminado pelo Olímpia, mas jogando bem, bombardeando, dando azar, acertando a bola na trave, com o goleiro fazendo milagre, pressionando. Aí é do jogo, aí é desse esporte imprevisível que é chamado futebol. Mas do jeito que o Flamengo caiu contra o Olímpia, para mim a segunda pior eliminação do Flamengo da história, só perde para a eliminação contra o América do México, do Cabanhas, de 2008, essa segunda pior eliminação, o jeito que o Flamengo perde o estadual, a maneira como o Flamengo joga o Mundial, o campeonato do brasileiro do Flamengo, jogo após jogo, um tédio, e a gente consegue lembrar aqui de lampejos de grande futebol, né? O de futebol melhor contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? No Jogo do Sul, um jogo ou outro, para uma equipe desse tamanho, é muito pouco, enquanto o São Paulo faz um campeonato de superação. São Paulo eliminou um time melhor que ele, que é o Palmeiras, ganhando fora de casa, eliminou um dos seus principais rivais, o Corinthians, revertendo uma situação no Morumbi, e vai à decisão para conseguir algo que nunca teve no momento que lhe é desfavorável por uma questão de vários problemas, de várias gestões que o São Paulo teve. Então, para o Flamengo, é muito pouco. Mas o muito pouco parece a única coisa que o clube pode obter, porque no Campeonato Brasileiro o clube não joga nada. Pode ser muito pouco, mas também ele não tem favoritismo, ele não é favorito. Ele não tem uma... Se eu bate o olho e fala, a chance de levar é enorme. Hoje o São Paulo joga mais, o São Paulo tira mais do seu elenco do que o Flamengo. Não dá nem para comparar. Mais. Então a gente não sabe até a decisão se vai surgir um Flamengo que a gente desconhece nesse ano. Mais do elenco que de acordo com o potencial de cada time, não que seja um time... Mas hoje, dentro do campo, o São Paulo é melhor que o Flamengo. É mais competitivo. Essa pergunta é boa, né, Jean? Porque a Sul-Americana, do jeito que ela parece ter chegado para ficar, finalmente, entre os clubes brasileiros, e os brasileiros vão entendendo o valor dessa competição, além da parte financeira, o valor desportivo mesmo. Exato. Né? De conquistar. Lembrar disso, né? Que as pessoas esquecem. Não né? é isso? Esporte, futebol. E assim, parece que tudo se limita à vaga, mas tem a vaga como cabeça de chave, a Libertadores seguinte, mas cada vez mais é um título prestigiado, respeitado no nosso continente. E o que torna essa pergunta bem boa. Eu não consigo ainda ver a Sul-Americana com mais peso do que a Copa do Brasil. Pelo simples fato de que na Copa do Brasil os melhores times estão ali. Na Sul-Americana, não. Se você está na Sul-Americana é porque você não ficou entre os melhores do Campeonato Brasileiro ou porque você começou jogando a principal competição do continente, não conseguiu avançar e caiu para a Sul-Americana. Então é um campeonato de segundo nível, vamos dizer assim. É a Série B da Libertadores. É isso, na relação com a Libertadores. Isso quer dizer que não vale nada? Evidentemente não. É o que disse o Birner. Depende muito do contexto de cada clube. Uma Liga Europa. O Manchester ganhou felizão da vida. Exatamente. E ele é maior do que aquela competição. Exatamente. Naquele momento era interessante para o Manchester United ganhar, assim como foi triste perder depois para o Sevilha. Então, assim, depende do clube, depende do momento do clube e tudo mais. A Copa do Brasil você não tem nada superior, porque o Campeonato Brasileiro é outro campeonato. Os melhores do Brasil estão disputando a Copa do Brasil. Então, você pode até ganhar a Copa do Brasil sem eliminar, de repente, uma das grandes potências. Não estamos nem falando da grana. Mas os outros... não estou nem falando da grana. Os outros ficaram para trás. Então, esse, para mim, é um fato. E outra, a Copa do Brasil pegou. A Copa do Brasil virou um negócio gigante no cenário brasileiro. Para mim, não tem comparação. Não dá para comparar, evidentemente, Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro. Mas ela é um campeonato muito grande, cujos principais times do país, que são hoje os principais times do continente, estão na disputa. Então, assim, esportivamente, para mim... E não era assim, né? Não era Lembra? assim. Os times claro, da Libertadores... Da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Era um pouco de Sul-Americana. Né? Perfeito. Você então, na verdade, pune o competente. Mas aí é isso. É que ela virou um negócio tão grande... brasileiro. Mas é que ela virou um negócio tão grande que todo mundo queria jogar a Copa do Brasil. Claro. Ainda mais, imagina agora, com essa grana, você tá fora. Então ela é maior. Agora...
Tá aí, galera. Quando eles perguntam se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, isso salva o ano do Flamengo? Cara, eu entendo muito bem essa pergunta e vou responder para você. Não salva o ano do Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Flamengo começou o ano disputando Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Campeonato Estadual, Libertadores da América, 5 títulos perdidos até aqui. Campeonato Brasileiro é mais um, né, cara? A gente pode pôr o 6º título aí, porque para o Flamengo ser campeão brasileiro, só se acontecesse um milagre, né? Do Flamengo voltar a jogar o que não jogou neste ano e o Botafogo e Palmeiras deixarem de jogar. Daí sim, daria para acreditar, mas ao contrário disso não, né? E outra coisa, se vencer a Copa do Brasil, cara, se vencer a Copa do Brasil, é pouco para o faturamento que o Flamengo tem no Brasil, para a folha salarial que tem, para os jogadores que ele contrata, jogador de 50 milhões, jogador de 80 milhões, olha só, cara, o volume de dinheiro que o Flamengo movimenta, né? Ele vai lá e contrata o Alan, tira o Alan com facilidade do Atlético Mineiro, compra o Luiz Araújo, tira o Rossi do Boca. Então assim, o Flamengo é uma potência, só que é uma potência mal gerida quando se fala de campo e bola. Fora do campo e bola, na parte administrativa, o Flamengo tá legal, tá no azul, tá bonitinho, cara. Só que nós não temos dirigentes capacitados para comandar o futebol do Flamengo. É aí que pecamos, é aí que tá o problema deste Flamengo, né? Então, quando os comentaristas comentam que vencer só a Copa do Brasil é muito pouco para o Flamengo, eu assino embaixo. Eu concordo 100%. É pouco, sim. O Flamengo teria que ganhar todo ano 3 títulos. Todo ano, cara. Galera, a Copa do Brasil é a segunda competição que mais paga no continente. A Libertadores da América é a que paga mais. A Copa do Brasil paga muito bem também. Ó, para o Flamengo ter se classificado para a final, ele ganhou 30 milhões de reais, né? Se for campeão da Copa do Brasil, ganhará mais 70 milhões. Cara, só da semifinal para a final, deu 100 milhões de reais em premiação. É muita grana, né, galera? Sem contar que se o Flamengo for campeão agora da Copa do Brasil, seremos pentacampeões da Copa do Brasil. Vamos nos igualar ao Grêmio, né? E vamos ficar ainda atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro é hexa, galera. É o rei de Copas, né? Grêmio é penta. Se o Flamengo vencer, será penta. O Palmeiras tem 4, o Corinthians tem 3. O São Paulo, por exemplo, não tem nenhum, né? São Paulo, que é campeão mundial, tricampeão, né? Não tem nenhuma Copa do Brasil. Olha só para você ver como que são as coisas, né? Beleza, galera? Antes de sair do vídeo, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!